E aí pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Hoje na aula nós vamos aprender um pouquinho sobre espécies introduzidas, espécies exóticas, tá? Mas antes de começar a nossa aula, eu preciso saber, você sabe a diferença entre nativo e exótico? Existe uma diferença aí. E muitas pessoas acham que exótico é tipo, por exemplo, eu fui lá num restaurante, comi uma carne de jacaré, uma carne exótica, né? Isso não é exótico, porque na verdade o jacaré existe aqui no Brasil, né? Na verdade é uma carne diferente, né? Ele poderia falar, eu comi uma carne de fazão, aí tudo bem, porque é um bicho que é exótico para o Brasil e é nativo lá da Europa, da Ásia, da África, do onde quer que seja, entendeu? Aí depende da espécie, logicamente. O jacaré, ele é nativo. Então o cara deveria ir lá no restaurante e falar assim, olha, eu comi uma carne nativa de jacaré. Aí faz todo sentido, tá? Mas é costume usar a palavra exótico para essas coisas diferentes, né? Que não são muito comuns, né? Mas na verdade não tem essa relação. O que é o exótico? Antes de falar de exótico, deixa eu explicar o que é o nativo. O nativo é que é de natureza local. Então, nativo é aquilo que é local, né, que faz parte desta natureza. Então, o Brasil, quais são os bichos que vivem aqui? Eu tenho o lobo-guará, tenho o cachorro do mato, a onça-pintada, a anta, tamanduá-bandeira, ema e uma série de outros animais, né? Assim como plantas. Mas, por exemplo, se de repente eu estiver andando lá no cerrado e ver um elefante, qual que é o problema aí? O elefante não é brasileiro, ele é exótico. Então aqui para o nosso país, o elefante é chamado de animal exótico. Ah, mas tem no zoológico. O zoológico tudo bem, é um lugar que é para poder reproduzir os bichos, fazer reintrodução na natureza futuramente, exposição, pesquisa, mas lá é um caso diferente. Mas se a gente está falando de bichos que vivem livre na natureza, né? Então ele seria nativo da África ou da Ásia, que também tem uma outra espécie de elefante lá, né? Então, o exótico significa o animal não é daquela região, ele é de outro lugar, mas está ali por algum motivo. E aí onde a gente fala que ele foi introduzido, isso vale também para plantas, tá bom? Então vamos pensar o seguinte, existem alguns bichos no Brasil, né, a gente está falando de bichos hoje, que eles não são originários daqui, eles são originários de outros países, de outros continentes. Tá? E muitas vezes eles foram colocados aqui no nosso território há muitos anos atrás. E o mesmo acontece com outros países, outros continentes que receberam bichos nossos e foram colocados lá por algum motivo. Tá? Então hoje a gente vai falar sobre alguns desses bichos, tem um montão, tá? Tanto bichos que voam, bichos que ficam na terra, bichos que ficam na água, tem diversos, mas eu separei alguns para vocês, tá ok? Então, ó, nativo são os bichos que vivem no Brasil. Exótico são os bichos que não vivem originalmente no Brasil, mas eles foram colocados aqui, beleza? Então, ó, fica comigo que eu vou mostrar umas imagens para vocês. Até mais. Senta que lá vem a história. Vamos começar com o pardal, este passarinho de origem europeia que está muito difundido aqui no Brasil. Ele se alimenta principalmente dos restos de sujeira de alimentos que nós destinamos. Ainda no grupo das aves nós temos o bico de lacre, que é um passarinho que vive em bandos e ele é de origem africana, que também se adaptou muito bem aqui no nosso país. E ele se alimenta principalmente de sementes. Olha que bonitinho. A garça vaqueira também é africana, né? E ela, como a espécie anterior, se adaptou extremamente bem aqui. E ela faz isso, ela levou esse nome justamente porque ela vai seguindo o gado. Conforme o gado vai andando, alguns insetos vão pulando no gramado e ela vai capturando com seu bico. A tartaruga de orelha vermelha, na verdade ela não tem uma orelha, né? Mas como tem uma faixa vermelha na região que seria a orelha, ela leva esse nome. Nós temos aqui no Brasil uma espécie muito parecida que se chama tigre d'água. E essa espécie de orelha vermelha, ela é norte-americana.
O bagre africano é um peixe de grandes dimensões, chegando a medir 1,70 m e pesar 60 kg. Ele é muito voraz e tudo que passar pela boca dele, que encostar nesses bigodes, ele vai acabar engolindo. A abelha africana, mais um bicho da África, ela veio importada com a proposta de produção de mel. Então ela era uma produtora muito boa, porém ela é extremamente agressiva. E aí, para completar a bagunça, ela conseguiu reproduzir com a nossa abelha que tem aqui, e aí criou-se um outro grupo de abelhas que são chamadas abelhas africanizadas. O peixe-leão é um peixe venenoso, não chega a matar uma pessoa, mas a dor é muito intensa. Esse peixe é originário do Oceano Índico e Pacífico, mas por algum motivo, provavelmente por conta de aquaristas que não conseguiram manter esses peixes em cativeiro, eles acabaram sendo soltos na região do Atlântico Norte e eles foram descendo para o Atlântico Sul e já chegou no Nordeste do Brasil. O javali é um suíno de grande porte, ele chega a 200 kg, 1,80 m de comprimento e cerca de 1,10 m de altura. Ele é muito grande, ele é muito voraz, ele é onívoro, ele se alimenta tanto de vegetais quanto de carne. Então ele pode pastar durante o dia ou à noite e destruir todos os ninhos de aves que fazem seus ninhos no chão, né? Assim como emas, quero-quero e uma série de outras aves. Ele vai comer tanto os ovos quanto os filhotes, né? Então ele promove um grande desequilíbrio no ambiente que ele está. E aqui temos Fernando de Noronha, formado por um arquipélago de ilhas, ilhotas e rochedos no estado de Pernambuco. Mas por que eu estou mostrando isso? Porque aqui possui aves marinhas, elas fazem seus ninhos no chão. E com o advento, com a chegada do ser humano, com os seus barcos, navios, eles acabaram trazendo animais para a ilha, no caso rato. E os ratos começaram a atacar essas aves, tanto os seus ovos quanto os seus filhotes. Mais tarde, a fim de balancear essa quantidade de ratos, foi feita a introdução de um predador natural, o teiu. Tudo bem, o teiu até resolve o caso, ele é um caçador, Eu particularmente já vi um teiu correndo atrás de um rato e conseguiu pegar esse rato durante o dia. Mas são raras as vezes que o rato sai de dia. O rato é um animal noturno e o teiu é um animal diurno. Ou seja, se Fernando de Noronha já tinha um problema com os ratos que estavam atacando as aves marinhas, seus filhotes e os seus ovos, agora ele teve dois problemas, porque o teiu faz a mesma coisa durante o dia. Então o rato trabalha à noite, ataca à noite, se alimenta à noite, e o teiu trabalha de dia, alimenta de dia e acaba com tudo. Então gerou-se um grande problema. E o teiu não se alimenta somente das aves, mas também de tartarugas e seus ovos, como vocês podem ver aí, além de outros insetos, outros lagartos pequenos que tem na ilha. Então, um grande problema é a introdução de espécies, porque esses animais que não são de sua origem, de seu local de origem, eles podem competir com os nossos animais e acabar destruindo esse local. No local de origem deles, nos seus países, eles têm um predador natural que mantém o controle da população deles. Mas quando eles vão para um outro país, aí já tem um problema, porque muitas vezes lá não tem um predador natural. E quando tem, ele não dá conta do serviço. E aí, gostaram? Acharam que tinha umas coisas que vocês nunca viram na vida? Bom, eu acredito que sim, porque até quando eu era grande, eu fui descobrir que algumas espécies não eram brasileiras. Tá? Mas o que é legal nessa aula de hoje é que a gente aprende. E se a gente aprende, a gente pode passar esse conhecimento adiante. E aí é o que eu falo para vocês, tudo que vocês aprenderem na aula, vocês têm que passar adiante, senão não valeu nada aprender. Tá? E eu quero agradecer vocês por ter ficado um pouquinho aí, e assistido a nossa aula, e peço para que vocês dêem um curtir, um joinha aí, e se você quiser compartilhar, pode compartilhar também, tá? Mas na descrição aqui do vídeo
eu deixei uns links que vocês podem pesquisar alguma coisa. E aí quem for curioso, quiser saber um pouquinho mais, dá uma entradinha lá, entra na internet, copia o link ali e tal, e joga lá no Google, procura lá sobre os bichos, coloca lá espécies introduzidas no Brasil, ou espécies introduzidas em outros países, e vai pesquisando, você vai aprender bastante coisa, ok? Então, tchau, até mais!